Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui nesse sabadão no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, do canal 2, e onde você pode ganhar dinheiro através da 1xBet do link que está fixado aqui no primeiro comentário. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e você pode ganhar um dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido e no caso do Ave Mais, tem a palavra promocional AV+, AVMAIS, para você poder ganhar o seu dinheiro dobrando na primeira aposta. Agora também tem R$ 1.530 de bônus para você fazer um volume legal de apostas e ter mais chances de ganhar. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. O Vasco continua em Punta del Este, estaremos chegando no Balneário Uruguaio na próxima segunda-feira para fazer a última semana de treinamentos, acompanhar os jogos contra São Lourenço e contra o Clube Atlético Maldonado. O Vasco se movimenta, tentando contratar, tentando trazer jogadores, tentando buscar jogadores com capacidade para reforçar o time. Alguns jogadores sendo comentados, como Sforza, volante do News Old Boys, como Gustavo Cuéllar, jogador que foi atleta de Ramon Dias no Al Hilal. Enfim, tentando se reforçar dentro do possível. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema, que é um tema que me parece muito importante e é um tema que nós aqui do canal, tanto no Ave Mais como no Atenção Vascaínos, a gente tem batido muito na tecla. A necessidade do Vasco se valorizar, a necessidade do Vasco criar alternativas. A preocupação é muito grande para novas receitas. Afinal, o Vasco tem tido dificuldades de conseguir suas receitas através do marketing, através de um bom plano de sócios e até mesmo da valorização das transmissões de televisão. O Vasco sempre foi muito subalterno, ou pelo menos vem sendo nesses últimos anos, por conta das necessidades, da míngua financeira, de às vezes se submeter a contratos abaixo da realidade do Vasco, um clube que tem um engajamento gigantesco, de uma torcida apaixonada, que tem, por exemplo, na Vasco TV, a televisão de clubes que mais deu audiência. É inadmissível que o Vasco tenha que se rebaixar tanto, mas é aquilo. Quando você está duro, quando você está precisando, você, às vezes, até procura dar 2 passos atrás para dar um na frente. O Vasco tem negociado mal os seus contratos, tem feito acordos nocivos. A gente vê aí a questão da capa, por exemplo, que é algo que ninguém entende. A capa, ela distribui mal, a capa, ela produz mal e a capa paga mal. Então precisa, de alguma forma, dar algum outro retorno ou troca o material esportivo. A verdade é que o Vasco perdeu, através da SAF, um ano com gente muito incompetente na sua gestão financeira, na sua gestão de marketing, de buscar novos produtos. Tem gente ali dentro que tem muita vontade, tem muita gana, mas não manda, não tem a caneta para fazê-lo. E foi assim no primeiro ano, com 2 profissionais como Luiz Melo e Caetano Marcelino, que prejudicaram demais o andamento das coisas, e o Vasco acabou perdendo um ano, perdendo uma temporada inteira, com um plano de sócios absolutamente fora dos padrões do seu torcedor, com um ticket médio, como foi aquele jogo contra o ABC, numa medida esdrúxula tomada pelo então CEO. A questão envolvendo patrocínio, houve uma renovação do antigo patrocinador, porque não é mais a PixBet, e se bateu no peito como se fosse uma grande vantagem, quando era algo que já estava arrumado pelo antigo vice-presidente de marketing da associação, Vitor Roma. E aí a gente vê um mercado se valorizando, buscando novos patrocínios. É o rival apresentando um jogador de 80 milhões de reais com um patrocínio igual ao do Vasco. É o São Paulo crescendo as suas receitas. É o Corinthians apresentando também reforços, com o presidente vestindo boné do patrocinador, o vice-presidente vestindo boné. Enfim, todo mundo faz o merchandising, todo mundo faz a divulgação. Às vezes eu vejo muita gente que reclama, é muito comercial. Gente, é o que paga a conta. Todos precisam vender as suas propriedades. E o Vasco é uma propriedade muito valiosa. Permaneceu na primeira divisão, tem força para exigir mais. Não dá mais para a gente arriar tanto a calça, né? Para ficar com o bumbum de fora.
O Vasco tem hoje uma condição financeira melhor em função dos aportes, dos pagamentos de dívida que fazem o clube ter, por exemplo, a questão da lei de incentivo fundamental para que novas receitas possam vir através do recolhimento de ICMS, enfim, todas as situações que envolvem lei de incentivo precisam ser utilizadas e a gente precisa começar a cobrar isso. E me parece que a SAF acordou finalmente. Dá a impressão de que Lúcio Barbosa viu que o primeiro ano foi um ano perdido. E antes tarde do que nunca, porque a partir do momento em que ele primeiro desliga Caetano Marcelino, um homem que é do comercial, mas que não tinha nenhuma identidade com o Vasco, pode ter feito outros trabalhos bons, mas no Vasco, por não conhecer o clube, não andou. Era uma pessoa que era tida e a vida como arrogante, como alguém que não entendia e também não queria receber nenhum tipo de dica, mas é passado, passou. O que acontece é que o Vasco tem uma lacuna na sua direção comercial, precisa ter alguém para comandar isso e de forma urgente. A gente vê hoje o Lúcio Barbosa e a 777 buscando um profissional, mas já tomando posturas, como por exemplo essa postura de pedir a rescisão, pagar aí uma multa de 1,5 milhão, 2 milhões a Pixbet e buscar novos parceiros. Não dá para a Pixbet pagar 80 milhões pelo De La Cruz no Flamengo e não querer aumentar o patrocínio do Vasco. Ora bolas, por quê? O Vasco é gigante, é tão grande quanto o Flamengo. O Vasco permaneceu na primeira divisão. Acho que o Vasco tem que ter o lema de só fico com quem gosta de mim. Não dá para ficar nessa de pires na mão, ofertando migalhas, buscando migalhas, porque do jeito que a coisa tá, não dá, não tá legal. É uma brincadeira que não tá boa. Acho que você zerar a camisa, fazer a camisa com o menor número de patrocinadores, com mais gente pagando, porque se a Pixbet paga 22 milhões e um novo patrocinador, que pode ser uma outra casa de apostas, se fala da Estrela Bet, se fala do Esporte da Sorte, enfim, tem muito. Você recebendo o dobro, 45, 50 milhões, você tem que fechar, mas também dar, por exemplo, a parte da frente da camisa, não colocar ninguém no omoplata. E as costas você vende muito bem, o meião você vende bem, o short você vende bem, as propriedades precisam ser vendidas, mas para isso você precisa ter contato, você precisa ser competente. Mas acho que agregado a isso, e volto a dizer antes tarde do que nunca, há uma necessidade de buscar novas receitas além das publicitárias. Renegociar as questões de televisão. O Vasco, uma informação que nós demos aqui durante essa semana, o Vasco estava negociando também com a televisão aberta e vende os direitos do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro para o Premier e também para a TV Globo, o que é bastante importante, porque apesar de todas as críticas que o torcedor do Vasco faz à TV Globo quanto a conteúdo, não há dúvida que é o melhor parceiro que vem sendo nos últimos anos. Paga bem, paga em dia, dá uma transmissão de qualidade, não muitas transmissões que a gente viu aí que ficaram a dever demais o torcedor. E por isso é importante que o Vasco tenha, por exemplo, como tem a Cazé TV, mas que tenha outras alternativas, que venda a sua marca internacionalmente, porque é o Vasco, não é um clube qualquer. É um clube que vende qualquer coisa bastante. É um clube que fecha patrocínio através de invasão de Instagram do seu torcedor. É um torcedor que compra o barulho. É um torcedor que aposta naquilo que tem. Então, você ter uma massa consumidora como essa, uma massa tão apaixonada, que precisa também, numa outra busca importante, a questão de um bom estádio, para poder ter a vantagem de arrecadar mais. O Vasco não pode mais jogar em São Januário para 20 mil torcedores. É muito bom, muito bonito, mas a gente fala isso há muito tempo. Tem muito vascaíno que fica até chateado, mas desculpe, São Januário é um estádio completamente obsoleto para um time ou para um clube que quer e precisa ganhar dinheiro para disputar no mercado. Porque você tem um Corinthians, você tem um São Paulo, você tem Flamengo e Fluminense, que tem estádios, sendo que Flamengo e Fluminense emprestado, por isso brigam tanto pelo Maracanã, porque ali arrecadam muito. Ali pagam pouco e arrecadam muito. Você ter, como o Flamengo teve, numa final de Copa do Brasil, uma renda de 26 milhões, quase 30 milhões num jogo só, quando o Vasco arrecada em São Januário, quando muito 1 milhão por jogo, é realmente um disparate muito grande. Então, eu acho que a SAF ela precisa acordar, está acordando aos poucos na questão de busca de novas receitas. Não dá apenas para a gente ficar na agonia. E isso passa uma impressão quando o Vasco negocia o Gabriel Peck, escuta a proposta pelo Marlon Gomes, daqui a pouco escuta a proposta pelo Ryan. A gente vai voltar ao período de associação,
quando se vendia pela necessidade. Foi a pergunta que eu fiz ao Alexandre Matos na entrevista coletiva da última segunda-feira. Qual é a necessidade de se vender jogador criado no Vasco tão cedo? É grana? Ao que parece não é, mas ao que parece é. Porque se você vende e não consegue ter outras alternativas de receita, é porque você está apertado, você precisa criar novas alternativas. Viver só dos aportes, e existe sim um aporte do ano passado que não foi gasto totalmente, pagar suas dívidas, equacionar suas dívidas, que faz muita diferença, porque você paga menos imposto, você paga menos juros, você usa o dinheiro que você paga nos seus acordos financeiros, quando terminados, em outras situações de investimento em estrutura, investimento até nos atletas mesmo. É importante entender isso, que pagamento de dívida para um clube tão endividado como o Vasco é muito importante. Você consegue lei de incentivo, a gente vê aí na base, a gente vê no futebol feminino investimentos de empresas como a Ambev, como a TIM, em função da lei de incentivo, o clube estar ok, kit com as questões de imposto. E isso é fundamental para a gente entender que essa mecânica precisa ser feita. Mas não dá apenas para viver da venda de jogadores, você precisa criar uma alternativa. E agora, a gente vendo esse movimento dos patrocinadores de camisa, de novas negociações em função de placas de publicidade, da briga do Vasco com um projeto muito bem amarrado com a W Torre do Maracanã, a gente tem esperança de que as coisas possam melhorar. O Vasco não pode estagnar tendo o 10º maior patrocínio do futebol brasileiro, sendo que a sua torcida está entre as 5 e está em primeiro lugar em vários quesitos de audiência. Então não dá para a gente ficar achando que está tudo normal, que está tudo bom, que está tudo ótimo, vamos tocando. Não. Gosta de nós, está ao nosso lado. Não gosta de nós, como a Pixbet, tchau. Você pagar para um jogador do rival 80 milhões e não querer aumentar o patrocínio, tchau, fique bem. E quem quiser pagar, venha e saiba que vai ter retorno, porque o vascaíno dá retorno nas suas marcas, o vascaíno empurra as suas marcas. A gente vê pelas marcas aqui do canal, todos os patrocinadores muito felizes, porque bem ou mal, o patrocinador de qualquer coisa ligada ao Vasco sempre dá retorno, porque o torcedor do Vasco tem aquele lema do vascaíno ajudando o vascaíno. Então eu acho que é boa essa notícia, é importante esse norte que a gente vê finalmente acordando, através do Lúcio Barbosa, que é um cara que trabalha bastante, para que o Vasco possa ter novas receitas. A gente espera aí em breve um plano de sócios adequado para o seu torcedor, a definição quanto a estádio, quanto a poder ganhar dinheiro em jogos. São Januário, sim, pode ser uma alternativa para o jogo do Boa Vista, mas para o Campeonato Brasileiro o Vasco urgentemente precisa ter alternativas para públicos maiores, para receber o seu público, porque vai lotar. Um estádio para 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, o torcedor do Vasco lota. E esse é o grande manancial. Você tem esse produto, você tem isso como valor agregado, você precisa vender. Aqui no canal a gente vê um canal que tem mais de 115 milhões de visualizações. Não dá para a gente vender por pouquinho, a gente tem que buscar parceiros grandes. E o Vasco é a mesma coisa. Não dá para o Vasco ter a torcida que tem, o engajamento que tem, a permanência na Série A, que sempre foi um argumento, bom, mas na Série B a gente não paga muito. Não, nós tivemos uma campanha de G7, e isso é importante que seja dito, uma campanha melhor no segundo semestre, uma perspectiva melhor para esse ano de 2024, públicos recordes, você tem um engajamento do torcedor em rede social. Por que não pagar mais? Por que não buscar mais? O aporte sustenta enquanto não se tem, mas vai se ter. Todo mundo aposta na marca Vasco. Já foi a época em que as pessoas não apostavam na marca, com medo de gestão, com medo de administração temerária. A gente já teve esse problema na época do Nations Bank, em outras situações, mas agora não. Agora é um negócio completamente diferente. Absurdamente diferente. A gente precisa ver o Vasco como um negócio, mas não só um negócio que vende jogador. A gente precisa valorizar. Claro, jogador com muito valor precisa ser vendido. O Brasil é um país pobre. Não dá para a gente competir com a moeda lá de fora. Mas toda hora, todo instante, para cobrir rombos, bom, esse filme a gente já viu. A SAF precisa começar a dar resultados em outras alternativas. E a gente espera que as negociações sejam boas, que o Vasco bote dinheiro para dentro, invista na sua estrutura, possa melhorar a sua estrutura, possa melhorar as condições para os seus torcedores, porque o torcedor é um grande consumidor. Expandindo lojas mais gigantes da colina pelo Brasil, para mais gente poder consumir, melhores estádios para o torcedor poder
frequentar, melhores condições dentro dos estádios, com venda de bons produtos, boas parcerias, enfim, tudo isso me parece bastante importante para a gente ter um Vasco com mais grana, mais sólido, não dependendo apenas do aporte de setembro, que pode até ser antecipado. O Lúcio Barbosa falou isso essa semana na CBF, mas a gente precisa ter a certeza de que, chegando à janela de julho e agosto, a gente não vai ficar naquele desespero de antecipação. Por favor, antecipa, que senão a gente não vai ter dinheiro. Não, alternativas. Porque se uma empresa paga 45 milhões por ano ao Vasco, se a televisão melhora a sua condição de pagamento, o Vasco tem receitas outras que pode utilizar em épocas em que o aporte ainda não tivesse sido depositado ou estivesse sendo usado para outra situação. Então, é importante que a gente diga isso aqui, é fundamental que o Vasco continue brigando por melhores condições. Valorizar o Vasco. A gente tem desvalorizado muito o Vasco nos últimos anos. Quando eu digo nós, não, quem dirige o Vasco. E agora eu acho que a coisa precisa ser feita de uma maneira mais profissional. A gente vê o Pedrinho com boas ideias, tentando trazer a Crefisa para o naming rights do estádio. É algo que vai ser necessário. Não adianta ficar com esse tradicionalismo. Poxa, vai tirar o nome inteiro de São Januário? Qual é o problema? São Januário, Crefisa, Crefisa, São Januário. Gente, o mundo mudou. As perspectivas mudaram. O dinheiro é importante, é sim importante. Não descaracterizando, dá para fazer. Acho que é muito importante que a Arena Crefisa, que seja São Januário num futuro próximo, para a gente poder ter verba, para a gente poder fazer outras situações de futebol, de contratação, de estrutura, e não dá para a gente ficar sentado num tradicionalismo. Que o Vasco consiga se valorizar, consiga abraçar grandes marcas, consiga ter, pela força da sua torcida, pela força da sua camisa, grandes parceiros a partir desse ano de 24. Valeu? Daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos, a gente tem vasta programação, tem jogo da Copinha daqui a pouco. A gente se vê no final de semana, mas é mais certo segunda-feira, direto de Punta del Este. Grande abraço, tchau, bom final de semana.